Boa noite. Vamos lá. Aguardar o pessoal entrar. Oi, Ivana. Tudo bem? Agora sim. Que ótimo que vocês já estão me vendo. Os comentários estão com um pouquinho de delay, tá, gente? Então eu vou falando aqui e vocês, conforme eu for vendo aqui, eu vou respondendo, tá? Tô com o celular com os comentários e a tela aqui. Bom, vamos lá. Esse encontro, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês me falam se está aparecendo a tela ou não. Opa. Não é essa. Deixa eu fechar aqui. Aqui. Cena disponível. 3 pontos. Agora sim. Estão vendo minha tela e eu? Tudo certinho? Bom, então vamos lá. É o seguinte. Hoje nosso encontro é sobre os 3 pontos essenciais que qualquer contrato precisa ter e que o Google não mostra. Aí você fala, ai, Sibeli, como assim? Pelo amor de Deus, né? Normalmente, o Google, ele traz esses 3 pontos. Vê se vocês concordam comigo. Eu tô apanhando, gente, do YouTube. Vocês me perdoem qualquer coisa. Vamos lá. Mudou de ponto, mudou de página aí para vocês. Oi, Fernanda, tudo bem? Vamos só ver se muda de página e aí eu passo. Bom, todo modelo do Google de contratos, ele nos traz o objeto do contrato, a obrigação das partes, então quais são as obrigações do contratante, quais são as obrigações do contratado, independente da relação. Valor e forma de pagamento, então qual o valor do contrato e como esse pagamento vai ser realizado, vai ser via Pix, vai ser via transferência, via depósito, via boleto, parcelado, à vista, como que vai ser feito esse pagamento. Prazo e rescisão, qual a duração do contrato, quando ele pode ser rescindido, quando vai haver multa ou não. Confidencialidade, onde todas as informações ali, as partes garantem que ficarão entre elas, né, todas as informações e condições do contrato, e o foro, que é onde serão solucionados todo e qualquer conflito referente à negociação. Ok, mas vamos então ao primeiro ponto, para não atrasar muito a nossa noite, já que eu já comecei atrasada. Ao primeiro ponto e tópico que é essencial ter no seu contrato, independente de qual contrato seja,
e que normalmente os modelinhos não mostram e o nosso contador também não tem conhecimento. A primeira delas é a responsabilidade por atos de corrupção. Nesse capítulo do seu contrato, a sua empresa reconhece que não está envolvida em qualquer atividade ou política de que constitua infração à lei anticorrupção brasileira, que é a Lei 12.846 de 2013. Então, o que vai constar nas cláusulas desse capítulo? O que é considerado infração à lei anticorrupção brasileira? Oferecer vantagem indevida a agente público, comprovadamente custear quaisquer atos previstos em lei, comprovadamente se utilizar de pessoa física ou jurídica para ocultar seus reais interesses. Então aqui entra, por exemplo, usar um comércio para lavagem de dinheiro, subornar agente público, custear ali alguma propina para poder esconder algum ato que você esteja praticando no comércio. Comprovadamente impedir ou fraudar qualquer procedimento licitatório público. Então dá aquela graninha por debaixo dos panos para poder ganhar a licitação. E dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos. Esse aqui é um rol exemplificativo, tá? Para vocês entenderem quais são alguns atos que a lei anticorrupção veda e que o seu contrato tem que estar resguardado em relação a isso. Outro ponto, a sua empresa reconhece que o não cumprimento da parte contrária a esses termos será considerado infração grave, podendo o contrato ser rescindido sem qualquer ônus. Então, você já se assegurou entre as partes e para terceiros quando o contrato for público que você está atuando e agindo de acordo com a legislação. Se a outra parte infringir ou praticar qualquer um desses atos do slide anterior, ele responderá por isso e o contrato que vocês praticaram, ele poderá ser rescindido sem nenhum custo, sem nenhuma multa, tá ok? Vamos ao próximo ponto, então. Até aqui, esse ponto, tá tudo ok? Tudo certo? Tem alguma dúvida quanto a esse capítulo de atos da corrupção? Eu vou, então, passando para o próximo tópico. O segundo tópico que nós temos, que o Google não mostra, o nosso contador também não tem conhecimento, e que é essencial ter no contrato, e esse tópico é, assim, de extrema relevância real, é não concorrência. Esse tópico da não concorrência, ele te protege de fornecedores, ele te protege de parceiros e ele te protege dos clientes. Por quê? Nesse capítulo, sua empresa declara que a outra parte está expressamente proibida de praticar qualquer ato de concorrência pelo período de pelo menos 2 anos a contar do término da relação contratual. Então, por exemplo, vocês têm um contrato que vai durar anualmente ou a cada 5 anos, a duração do contrato varia, duração de 6 meses. A partir do encerramento do contrato até os próximos 2 anos, aquele fornecedor que fornecia um determinado tipo de produto para você, de acordo com essa concorrência e negociação entre as partes, ele pode estar proibido de vender o mesmo produto para o seu concorrente vizinho, tá? Aquele prestador de serviço, vamos supor que você não tem funcionários, você tem um prestador de serviço que vai até o seu cliente.
Se você colocar essa cláusula da não concorrência no seu contrato, o seu cliente ele não pode atravessar você e contratar diretamente o seu prestador de serviço. Entende? Ele não pode furar esse cotovelo. Uma outra situação, você que nem de um cliente meu, ele faz montagem e manutenção de ar-condicionado para empresas e pessoas físicas. Ele coloca essa cláusula de não concorrência no contrato dele. O cliente não pode ir lá e dar um dinheirinho pro prestador de serviço, pro técnico e falar assim, olha, vamos fazer aqui a nossa manutenção por fora? Quanto que você me cobra para fazer essa manutenção? Não pode, tá vedado, tá? E isso não só durante o contrato, como, mais uma vez, até a média de 2 anos após o término da relação contratual. Outro ponto da não concorrência, que em caso de desobediência, a outra parte deverá pagar multa no equivalente a 2, 3, 4, 5 vezes o valor da nota fiscal emitida naquele mês ou o valor total do contrato. Isso vai depender da gravidade, isso vai depender do valor da sua prestação de serviço. Acrescidos de multa, juros e correção monetária. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que uma pessoa falou que não está conseguindo escrever nos comentários. Pedi para ela escrever aqui para mim, que aí eu vejo. Ah, conseguiu, muito bem, que bom. Então, se tiver alguma dúvida, Leia, pode falar que eu volto, tá? Como tá com um delayzinho aqui, eu volto e tiro a dúvida para vocês, tá ok? Bom, então até aqui tudo bem. Vamos para o próximo ponto, ainda dentro da não concorrência. Ainda nesse capítulo vai constar que o desvio de clientela ou de prestadores de serviço pode figurar estelionato nos termos do artigo 171 do Código Penal Brasileiro. E aqui eu trouxe a íntegra do caput do artigo, que fala o seguinte: o que é, afinal, o estelionato? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício árduo ou qualquer outro meio fraudulento. Então veja, seu prestador de serviço, entre aspas, aliciou o seu cliente para que ele pudesse prestar serviço direto para ele. Isso é crime. O seu cliente aliciou o seu prestador de serviço para prestar serviço direto para ele. Isso é crime. O seu fornecedor, ele aproveitou do contato que você passou de alguma forma para vender o produto para o outro concorrente no âmbito do mercado. Isso é crime. Você tem isso no contrato? Excelente, você está resguardado. Você não tem isso no contrato? Entra uma máxima do direito que fala que o que não está no processo não existe, não está no mundo. Então, se não tem no contrato, não tem como discutir isso, tá bom? E é preciso também determinar a extensão territorial da não concorrência. Por que isso, Sibeli? É o seguinte, esse meu cliente que eu citei de exemplo, que atua com ar-condicionados, ele atua na região de Pinheiros, então região oeste de São Paulo. Então, se o cliente dele tem uma unidade, por exemplo, na Penha, é inviável para o meu cliente ir até lá prestar o serviço, certo? O custo dele vai aumentar muito. Então, se o prestador de serviço dele conhecer algum outro prestador de serviço que atue na região da Zona Leste, para ele é mais viável. Até aí, ok, porque não é uma zona de concorrência e de atendimento do meu cliente. Então, qual a extensão de atendimento do seu mercado? É nacional? É estadual? É municipal? É regional? Então, você vai estender essa cláusula de não concorrência, esse capítulo da não concorrência, para a extensão do seu atendimento, tá? Vamos lá, uma pergunta. Um contrato de escola, onde isso se encaixaria? No seu caso, Ivana, entraria
no caso vamos supor, de um professor seu, também dá aula em uma outra escola, e ele começar a levar alunos para essa outra escola, certo? Esse seria um exemplo que se encaixaria bem na sua situação. Eu espero que eu tenha respondido. Se for dessa cláusula da não concorrência, se for agora da cláusula da corrupção, você me fala que eu volto, tá ok? Vamos então agora ao terceiro e último, mas não menos importante, tópico que o Google não mostra e que deve ter nos seus contratos, que é o capítulo de proteção de dados. Vocês já sabem que eu venho falando sobre isso. Oi, Vitória, tudo bem? Seja bem-vinda. Lindsay, Fernanda, agora que eu tô vendo aqui os oizinhos de vocês. Proteção de dados. Para quem assistiu a minha apresentação, meus pitches lá na Associação Comercial, já viram eu falando sobre isso. E ainda que você não entenda muito bem como funciona a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela efetivamente se aplica à sua empresa, é de extrema importância você ter esse capítulo no seu contrato, seja ele qual for. Por quê? Ah, Cibele, mas meus contratos já têm o capítulo da confidencialidade. Ok, só que o capítulo da confidencialidade, ele vai falar que todos os assuntos relativos a essa negociação, a esse contrato, deve ficar restrito entre as partes. Isso é uma coisa. Outra coisa mais específica, mais profunda e mais perigosa é a questão dos dados pessoais. Então, na primeira cláusula desse capítulo, a gente vai colocar que a sua empresa reconhece e se compromete ao fiel cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. Uma segunda cláusula vai vir que as partes se comprometem a cumprir as normas de privacidade dos dados. O que é cumprir essas normas de privacidade em pontos gerais? É garantir que você está fazendo todo o possível que está ao seu alcance para que esses dados confiados a ti não sejam compartilhados, não sejam vendidos, não sejam vazados e não tenha invasão de vírus e hackers nos seus sistemas e nas suas bases de dados. Segundo ponto, tratar os dados pessoais a que tenham acesso conforme as hipóteses legais e com a exclusiva finalidade de cumprir o presente contrato. Quando você capta algum dado, existem algumas bases legais que a gente transcreve e especifica quando vai fazer a adequação, e algumas delas são autorização do titular. Então, em qualquer relação contratual, uma vez que ele concedeu a você os dados pessoais dele, ele está autorizando que você os use. Porém, se você for compartilhar esses dados de alguma forma, ele precisa ter ciência disso, ok? Ele precisa ter ciência do compartilhamento e para quem você está compartilhando e o que essa pessoa fará com os dados dele. Outra hipótese legal é prestação de contas para a União, Estados e municípios. Então, entra aí toda a nossa base tributária de prestação de contas e etc. Terceiro ponto. Não divulgar a terceiros os dados pessoais a que tenha tido acesso, salvo aos profissionais que devam acessá-los. Então, você coloca ali no seu contrato que você não vai compartilhar esses dados com ninguém, salvo, por exemplo, com o seu jurídico e com o seu financeiro e com o contador que é seu parceiro, certo? Porque nós temos o jurídico em caso de ação de cobrança ou rescisão contratual, enfim. O financeiro para emissão de nota fiscal, cobrança dos débitos e etc. E o contador, prestação de contas em relação à nota fiscal e tributos. Ok até aqui? Vamos a mais pontos, mais cláusulas desse capítulo de proteção de dados.
manter o mais absoluto sigilo em relação aos dados pessoais que lhes foram confiados, independentemente do término do contrato. Uma vez que vocês captaram esses dados, numa outra oportunidade eu falo especificamente sobre Lei Geral de Proteção de Dados, se for do interesse de vocês, mas uma vez que você captou esses dados, é de suma importância e de extrema responsabilidade o seu cuidado, o não compartilhamento e a sua responsabilidade perante esses dados que não são seus, tá? Excelente pergunta, Vitória. Eu ia falar mais um pouquinho aqui mais para frente, mas já adianto isso. Dado sensível é todo aquele dado que expõe a pessoa a vamos colocar assim, um ridículo, ou que pode causar prejuízos financeiros a ela. Então, dado sensível seria escolha sexual, se ele é hétero, se ele é homossexual, se ele é todo aquele abecedário que eu nunca decoro. Mas enfim, se ele é bissexual, se ele é homossexual, se ele é heterossexual, se ele é transexual, isso é um dado sensível. Posição religiosa dele também é um dado sensível. Se você precisa colher dados sobre qual religião ele é, se ele é católico, se ele é espírita, se ele é cristão, se ele é da congregação, se ele é umbandista, isso também é um dado sensível. E um outro dado sensível muito usado também, mas que a gente não leva em consideração, são os dados bancários, tá? Porque a escolha sexual e escolha religiosa é difícil pedir, principalmente no nosso meio. São ramos muito específicos que pedem esse tipo de informação. Porém, os dados bancários é um dado sensível, é um dado que pode expor a vida da pessoa se cair nas mãos erradas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com eles também e seguir principalmente essas regras, tá? Mais uma vez, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, depois a gente marca uma aula dessa só sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que eu adoro. Então, só marcar. Seguindo o próximo ponto. Então, voltando aqui, que é muito importante. Coletou esses dados, enquanto você tiver de posse deles, você é responsável por tudo que acontecer a eles, certo? Se você não vai mais usar, Sibeli, mas eu ainda gosto de guardar os dados dos meus clientes por um tempo para poder fazer aquela captação, fazer aquele remember, oferecer um novo produto, né? Tudo bem, mas isso tem que ter um período determinado. Então, eu coloco muito para os meus clientes uma média de 5 a 10 anos, tá? E lembra, esses 5 a 10 anos conta a partir do último contato ou do encerramento da última prestação de serviço, tá bom? Então, não é assim, cadastrou hoje, daqui 5 anos eu sou obrigada a excluir. Não, cadastrou hoje, venho prestando serviço por 5, 10, 12, 20 anos. O último contato que eu tenho com esse cliente foi aqui. Então, vamos contar 5 a 10 anos a partir dessa data e eliminar esses dados para não cair sobre si responsabilidade que às vezes você nem tem. Segundo ponto, não reter os dados pessoais, principalmente os dados sensíveis, por período superior ao necessário. E aqui entra o que a gente acabou de falar. Como os dados sensíveis são dados que podem expor a pessoa ao ridículo, podem constranger ela de alguma forma ou trazer grandes prejuízos financeiros no caso dos dados bancários, retenha esses dados somente para o que você realmente precisa e pelo tempo que for realmente necessário. Fora isso, elimine esses dados e, se possível, notifica o titular, tá? Outra cláusula. Se vier a seu conhecimento qualquer incidente de segurança relativo a dados pessoais, a sua empresa informa que comunicará imediatamente a outra parte para que possa também elaborar um plano de reversão ou mitigação de danos, tá? Uma vez que existe esse compartilhamento de dados, se existir, é responsabilidade dos dois. Porém, independente de onde tenha acontecido esse vazamento ou essa invasão, deixa eu fechar aqui
Aí. Independente de onde tenha acontecido, lembre-se que os seus dados estão dentro da sua empresa parceira, dentro da sua empresa fornecedor, dentro da sua empresa prestadora de serviço. Assim como os dados dessa empresa estão na sua base de dados. Então, cuidado ali é recíproco, tá? Então, vocês precisam sempre estar se comunicando. Se comprovado que eventual vazamento de dados com danos foi responsabilidade de qualquer das partes, será cabível indenização para com o outro. O que seria isso? Houve um vazamento de dados, houve um vazamento, vamos supor, dos seus dados, dos dados dos seus clientes. Só que esse vazamento aconteceu porque um hacker invadiu a base de dados do seu fornecedor ou a base de dados do seu parceiro, tá? O que você vai fazer? Você vai, junto com ele, tentar mitigar todos os danos, tentar zerar todos os danos, pegar os dados de volta, enfim, vai fazer todo o procedimento. Precisa comunicar a NPD, mas aí esse é um outro ponto, aqui a gente está falando diretamente, especificamente dos contratos. E caso você tenha algum prejuízo financeiro, caso seja ajuizada alguma ação judicial e você tenha que arcar com algum custo ou indenização para com seus clientes, prestadores de serviço, enfim, com todo e qualquer titular que foi prejudicado, você pode sim pedir uma ação de regresso em face do seu parceiro, do seu fornecedor que teve o descuidado de não cuidar da sua base de dados. Mas isso só se tiver devidamente regulamentado no acordo que vocês fizeram, no negócio que está entre vocês. Entende a importância desses pontos? Tem uma... Aqui eu fecho com uma frase, né? Tem uma negociação bem feita e um contrato bem elaborado economizam muito dinheiro e tempo. Quando a gente estuda contratos, quando a gente faz uma pós-graduação, uma especialização em contratos, o que os professores mais falam é o seguinte, deixa eu voltar aqui só para minha carinha, isso. O que os professores mais falam nos cursos de especialização e pós-graduação de contratos é o seguinte, o que está escrito no contrato não tem problema normalmente, está tudo certo. O nosso problema está naquilo que não está escrito no contrato. Porque eu volto a falar o que eu falei no início da aula. Aí, nesse caso, assume a máxima do direito, que é o que não está no processo não existe no mundo. Então, o que não está no contrato não pode ser cobrado. Nós jamais podemos, quando se fala de negociação, de relação contratual, de relação de negócios, nós jamais podemos presumir que o outro sabe daquilo. Nós jamais podemos presumir que ele deve agir de alguma forma. Não existe isso. Se está escrito, deve ser cumprido. Se não está escrito, não tem reclamações, não tem o que falar, entende? Por isso a necessidade do advogado, por isso a necessidade de um contrato bem completo e bem elaborado. Até aqui, oi Michele, tudo bem? Não tem problema, amor. Essa aula vai ficar gravada. Eu vou disponibilizar para vocês a gravação no WhatsApp, tá? Se você tiver lá no grupo se você tiver na minha lista de transmissão, perfeito, eu já vou disponibilizar assim que subir no YouTube. E se você não tiver na lista de transmissão, me manda o seu telefone, me manda o seu oi, me manda um direct, que eu mando para você o link da gravação para você ver a aula todinha, tá? E antes de eu encerrar esse nosso encontro, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, alguma colocação, quer que eu discuta algum ponto aqui com vocês, antes de eu falar o mais importante dessa aula. Ou se está tudo ok. Me sinaliza aqui para eu continuar ou não. Ótimo.
Leia ok, Fernando ok, então tá bom. Então vamos à parte final. Por que que eu trouxe vocês aqui? Por que que eu dei essa aula e por que que eu trouxe esses pontos? Eu fiz a apresentação, caso eu não conseguisse compartilhar a tela, eu fiz aqui a minha colinha, mas como eu consegui, excelente, a gravação vai ficar com vocês para vocês poderem acessar todos esses pontos, anotarem. Se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar, eu estou à extrema disposição de vocês, tá? Mas eu chamei vocês aqui e dei esse conteúdo como uma amostrinha, porque eu estou com um novo projeto e que faz total sentido na vida de vocês. Hoje todo mundo está na correria, todo mundo está apertado de dinheiro e a gente acaba descarregando todas as responsabilidades da nossa empresa no nosso contador. Só que nem tudo ele sabe, certo? Muitas das vezes ele traz informações superficiais pra gente. E você vai buscar um advogado, ou você pega um advogado amigo que te dá um conselho ali superficial e ainda reclama que está te atendendo de graça, ou ele vai te cobrar uma fortuna por uma assessoria, o que acaba ficando inviável, certo? Então, esse encontro é para convidar vocês para um projeto novo que eu estou fazendo, que é uma comunidade, meu advogado junto comigo. O meu advogado é meu advogado para sempre comigo. É uma comunidade onde toda semana eu vou disponibilizar, ou a gente vai fazer via live, igual a gente está fazendo essa aula, ou a gente vai fazer vídeo gravado, vai fazer artigos. Eu vou variar bastante para também não ficar uma coisa maçante e ficar ocupando o espaço de vocês. Vocês aceitando o convite para entrar nessa comunidade, vocês vão ter acesso a um link de grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, é um grupo de assessoria jurídica que dentro do valor da mensalidade, eu vou dar para vocês assessoria jurídica quando e a hora que vocês quiserem. Tudo que eu conseguir resolver para vocês dentro do grupo, vai sanar a dúvida de todo mundo e está incluso nessa mensalidade, tá? Essa mensalidade realmente é um valor irrisório, tá? Para poder realmente ajudar vocês a trazer o direito, a trazer o direito preventivo para a realidade de vocês, evitar aí processos e discussões e dor de cabeça e gastos com justiça, tá? O valor da mensalidade é R$ 98,90 por mês, tá? E as 6 primeiras pessoas que aceitarem o meu convite ainda terão 15% de desconto, tá bom? E esse 15% de desconto é ad eterno, tá? E esse R$ 98,90 da mensalidade também é ad eterno. Então, o que está incluso nesse valor, Cibele? Nesse valor está incluso o seu acesso à comunidade, que toda semana vai ter artigo, vídeo aula e live, que a gente vai agendar previamente, com assuntos que são do dia a dia de vocês, que são da necessidade de vocês, e eu também estou 100% aberta a temas que vocês tenham interesse para montar um conteúdo e expolar. Em paralelo, nós vamos estar 24 horas, 7 dias na semana, nesse grupo de WhatsApp, onde tudo que eu conseguir resolver ali no grupo para vocês, tá tudo incluso. Então, Cibele, recebi uma notificação extrajudicial, eu não sei o que eu faço. Mano, coloca, se você se sentir à vontade, coloca uma foto da notificação extrajudicial que eu oriento lá. Cibele, se você não se sentir também, pode me mandar no particular que a gente conversa. Se precisar de um auxílio mais profundo, a gente vai conversar. Se não, a gente resolve ali mesmo. E eu respondo no grupo sem personificar, tá? Cibele, meu funcionário disse que vai entrar com ação trabalhista, ou eu preciso fazer a rescisão dele, o que eu faço? Putz, vamos lá, manda pra mim que eu respondo. Cibele, mas eu tô com uma dúvida que eu acho que é ridícula. Não tem, vamos fazer igual a professora de ginásio, não existe dúvida ridícula, porque no meio corporativo, no meio do empreendedorismo, principalmente quando a gente é MEI, microempresário, a vida é uma zona, uma bagunça, não é? A gente acaba misturando tudo, então a gente precisa de socorro. Então, com certeza, a sua dúvida é a dúvida de alguém. E eu sou capaz de apostar isso com você, tá? Então, assim, coloca as dúvidas lá. Quem vai movimentar esse grupo são vocês, tá?
porque eu vou estar lá para atender vocês, para ajudar vocês, para prestar um serviço para vocês. E aí, semanalmente, eu vou colocando os tópicos lá. Sugestão de temas, fica aberto a isso. Sibeli, eu queria sugerir um tema para uma aula. Vamos supor que você precisa de uma explicação mais profunda sobre algo. Sibeli, eu queria que você colocasse como tema de alguma próxima aula aí o tema Rubble. Vamos colocar esse tema, vamos disponibilizar na comunidade. E é isso. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês comigo. É uma comunidade que eu estou inaugurando agora, então essa condição realmente é especial, tá? Eu estou muito feliz com isso e eu espero muito poder contar com vocês, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E, puta, Sibeli, eu adorei a ideia e gostaria de convidar amigos meus. Fica à vontade. Disponibilizando a gravação dessa aula no YouTube, eu vou disponibilizar a aula para vocês no WhatsApp, mais o link da comunidade. Então você fica à vontade para encaminhar isso, tá? E mais uma vez, os 6 primeiros eu vou encaminhar para todo mundo na lista de transmissão. E aí, mais uma vez, os 6 primeiros que entrarem terão esses 15% de desconto na mensalidade, tá bom? Querem colocar mais algum ponto, pessoal, antes de eu encerrar? Vou aqui olhar o celular para os comentários. Gostaram da ideia da comunidade, do grupo de WhatsApp? Me conta. Ó, Ivana, então corre quando eu mandar o link para você já ganhar os 15% de desconto. E pode usar e abusar, tá? Eu estou à disposição. Ai, gente, excelente. Fico muito feliz. Fico muito feliz, então eu vou encerrar por aqui. Vou mandar o link para vocês. Vou mandar no WhatsApp, Vitória. Você tá no WhatsApp? Você pegou o link dessa aula pelo WhatsApp? Como que você pegou esse link? Me conta. Quero ver você na comunidade também, hein, Leia? Quero ver todo mundo. Eu acho que... Eu acredito muito nisso, né? Que conhecimento a gente tem que compartilhar, né? Tudo que a gente guarda com a gente vai acumulando, vai pesando e a gente não consegue seguir. E quanto mais eu dou para vocês, mais eu recebo, tá? Então essa é a principal ideia do grupo. Pegou pelo grupo da faculdade, tá bom, Lé? Então eu vou mandar para vocês e você já encaminha pro grupo rapidinho, pode ser? Então é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês, de verdade. Encheu meu coração de alegria. E eu já vou disponibilizar, só vou subir o vídeo no YouTube. E aí já mando para vocês o link do vídeo e o link da comunidade para vocês acessarem, tá bom? Um beijo, muito obrigada mais uma vez. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.